primeiro dia útil de 2023 começou com o desembarque, por volta de 6h20, 6h30 da manhã, do técnico Vitor Pereira no Rio de Janeiro. O personagem cercado de maior expectativa no futebol brasileiro nesse ano que começa, desembarcou, falou rapidamente com jornalistas, conversou com a TV oficial do Flamengo e seguiu para o centro de treinamentos. O que pode-se esperar, o que podemos esperar do trabalho de Vitor Pereira, que já chega com um reforço importante, que desembarcou no mesmo aeroporto horas antes, Gerson, contratado ou recontratado, junto ao Olympique de Marseille. Vamos falar sobre isso tudo nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora em janeiro, nas próximas semanas, você terá a volta do campeonato alemão, a Bundesliga, primeira divisão, segunda divisão, você sabe, o inverno rigoroso na Alemanha interrompe sempre a bola rolando durante esse período de dezembro até um pedaço de janeiro na Alemanha. Por isso, depois da Copa do Mundo, ainda não retornou o campeonato alemão, o futebol na Alemanha, mas vai voltar e com ela, com a volta da Bundesliga, as transmissões com imagens, narração em português do OneFootball. Faça download do aplicativo, acompanhe a Bundesliga de graça, você não paga nada por isso, além do conteúdo farto oferecido pelo OneFootball, como vídeos, entrevistas, estatísticas, tempo real dos jogos de futebol das maiores e mais importantes competições do futebol pelo mundo. Faça o download do OneFootball, é uma maneira de você apoiar o nosso canal, porque você mostra aos nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César toda vez que faz um download por intermédio dos links que disponibilizamos em nossos vídeos e lives. Então, o Vitor Pereira chegou, conversou com a TV oficial do Flamengo, uma conversa rápida, nada de muito impactante, mas vamos aqui acompanhar o que ele disse primeiro sobre a razão pela qual ele escolheu o Flamengo. O fato de você ter enfrentado o Flamengo bastante na temporada de 2022 te facilita de alguma forma? Porque você com certeza estudou muito o time do Flamengo ao longo da última temporada, né? Como adversário, no caso, agora está do lado de cá. Sim, naturalmente um ano, uns meses, 10 meses, mais ou menos, sensivelmente 10 meses no Brasil, permitiu-me ter outro conhecimento das equipas e do Flamengo também, não é? E do conhecimento dos jogadores. Portanto, isso é uma vantagem que eu, sinceramente, quando há um ano atrás não tinha, mas que neste momento tenho. Agora, o Vitor Pereira falando também para a Flá TV a respeito de títulos que terá pela frente para disputar, para tentar conquistar pelo seu novo clube. Você vir para um clube que tem desafios tão grandes no início de temporada, a gente tem 3 títulos importantes aí já nos próximos 2 meses praticamente. Foi exatamente isso que me trouxe, foi esses grandes desafios que temos pela frente que me trouxe e que me trouxe ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos. Então aí você viu o Vitor Pereira nesse momento, aparecendo aí diante das câmeras. Também teve uma rápida conversa ali com alguns jornalistas que aguardavam a chegada do técnico no aeroporto internacional do Galeão do Rio de Janeiro. Ele que voltou de Portugal, passou o fim de ano lá em seu país natal e agora terá uma comissão técnica portuguesa, a volta do Mário Monteiro, preparador físico. Ele tem aí a possibilidade de trabalhar com um profissional que já conhece o clube, que já trabalhou no Flamengo. E é importante isso que ele falou, realmente não é nenhuma novidade, mas é muito relevante. Ele começa uma temporada sabendo que como as coisas funcionam, como funcionam as coisas no futebol brasileiro. Ele conhece os adversários que terá pela frente, conhece bem o elenco que terá sob seu comando, porque enfrentou o Flamengo em 6 oportunidades na temporada de 2022, 2 vezes pelo Brasileiro, 2 vezes pela Libertadores e 2 vezes pela Copa do Brasil. Portanto, não vai ser nenhuma grande novidade, mas uma adaptação à cidade, ao clube, ao ambiente do CT do Flamengo e também, claro, contato diário e direto com jogadores que ele viu como adversários. Agora ele vai lidar com eles. E no meio disso tudo ele recebe um presente muito grande, que é o Gerson. Aliás, um ponto que acho que é importante destacar com relação a esse retorno do Gerson ao futebol brasileiro é que, ao contrário do que estão dizendo por aí, não é justo dizer, não é justo afirmar que ele fracassou, porque ele foi contratado ainda na gestão de Jorge Sampaoli e foi muito bem no Olympique, com números expressivos, peça fundamental na campanha do vice-campeonato francês, que é o máximo que o time pode conseguir na França diante da disparidade que existe para o PSG, a não ser quando o PSG faz uma temporada muito ruim, acidentada, como no anterior, quando permitiu que o Lille fosse campeão. Então, o que o Olympique fez na temporada passada com o Sampaoli foi algo
significativo. Voltou para a Liga dos Campeões só pelas premiações, pelo dinheiro que o clube recebe para participar da Liga dos Campeões e pela importância que teve Gerson na campanha que levou o time à Liga dos Campeões. Só aí o Gerson já se pagou. O Olympique não ficou no prejuízo, evidentemente, porque ele ganhou muito dinheiro com a sua volta à principal competição europeia de clubes. E o Gerson foi muito bem, mas com a saída do Sampaoli ao final da temporada passada e a chegada do croata Igor Tudor, que tem uma outra visão de futebol, uma outra forma de pensar, que prefere volantes com outra característica. O Gerson até jogou mais à frente que o Sampaoli, né? Marcando inclusive 10 gols em 48 jogos. No Flamengo ele jogou 109 vezes, fez 7 gols. Fez mais gols do que com a camisa do Flamengo, jogando menos da metade das vezes. Olha que interessante, ele, ao que tudo indica, volta a ter um jogador melhor. Agora o Gerson nunca quis, né? Ir para lá. Isso é muito claro, chorou quando foi embora do Flamengo. O Flamengo vendeu em 2021 num cenário ainda de pandemia afetando as finanças do clube, não havia público, queda de faturamento que aconteceu no futebol em todas as partes do mundo, praticamente todas as atividades econômicas, salvo algumas muito específicas, já foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus a partir do ano de 2020. Então o Flamengo sofreu bastante com isso, teve que vender o jogador porque era uma oportunidade de equilibrar finanças vendendo o Gerson por aquela quantia, e agora consegue um negócio que é muito interessante, porque segundo a apuração dos companheiros do site GE, ele volta custando 15 milhões, os 6 milhões e meio que o Flamengo ainda tinha a receber do Olympique, dinheiro parcelado, né, pelo acordo feito em 2021, e mais 8 milhões e meio que o Flamengo vai pagar de forma também parcelada, totalizando 15 milhões. Foi vendido por 25 milhões mais bônus, isso significa que ele volta por 10 milhões a menos do que aquilo que foi vendido. Como ele lá atrás foi contratado por cerca de 11 milhões e pouco, você somando tudo, né, o que sai o que entra em termos de dinheiro, dá um pouco mais de 1 milhão de euros, né? Para ter o Gerson na passagem anterior, com alto retorno técnico, né, participando de títulos importantes, titular absoluto da equipe, fosse com o técnico Jorge Jesus, ou depois com o Ceni, com o Domenech, enfim. E o Gerson volta ainda com 25 anos. Então, um negócio bem interessante feito pelo Flamengo. E também foi bom para o Olympique o período que ele por lá passou. Eu não gosto dessa conduta do jogador meio que forçar uma situação. Veio para cá antes da Copa do Mundo para o Brasil, aí retornou para lá atrasado, causou uma animosidade. Fica muito claro que o jogador também já está querendo meter o pé. Eu não acho isso legal, acho isso muito ruim, não acho essa conduta a mais adequada. O melhor seria procurar os dirigentes do clube e falar: olha, não estou sendo aproveitado, não estou feliz aqui, o meu ex-clube me quer de volta, por que vocês não negociam? Não digo ele falar, de repente ele, ou o seu representante, que é o seu pai, né, que tem tudo aponta nessa direção, uma influência muito grande na carreira do jogador, e assim o Gerson poderia talvez se desligar de uma outra forma, mas não foi dessa maneira. Repito, eu acho essa conduta não é legal, não acho ela elogiável, acho ela ruim, mas isso não significa que ele tenha fracassado. O fracasso seria se ele não tivesse jogado nada por lá. E na verdade ele jogou e depois não foi mais aproveitado por uma opção do técnico, opção até muito questionável pelo peso que ele tinha na equipe, né? Embora seja respeitável o fato do técnico ter uma outra visão de futebol e querer aproveitá-lo de uma outra forma. Talvez até ele pudesse dar a volta por cima com esse treinador, se ele quisesse continuar por lá, mas é muito claro que ele não queria continuar. Então, uma coisa é analisar a conduta e considerá-la errada, certa, mais ou menos, aí é um ponto. Outra é afirmar que o jogador fracassou. Acho que o fracasso seria se ele tivesse ficado na reserva, não conseguiu jogar, não deu retorno técnico nenhum, não ajudou a equipe em nada, aí seria um fracasso. Não foi o que aconteceu com o Gerson nessa passagem dele pelo Olympique de Marseille. Ele volta para o Brasil, para o Flamengo, que é onde ele gostaria de ter ficado. Aí eu acho que é importante frisar, né? É muito, muito pessoal esse tipo de opção, né? O que o jogador pretende, o que ele espera. Você vê agora o Nátio Fernandes, né? Deixou o Atlético e voltou para o River Plate. Ou seja, teve uma passagem pelo futebol brasileiro, ganhou títulos, deu retorno do técnico para o Atlético, havia ali uma pendência financeira, os clubes se acertaram e ele voltou para o clube argentino. Alguém pode dizer, ele foi para a zona de conforto voltando para a Argentina, porque ele não ficou no Brasil, um outro grande clube do país. Ele se sente bem lá, quer voltar para lá, é uma questão muito pessoal. Eu, pessoalmente, assim, aí é uma questão de cada um, de como cada um pensa, né? Eu acho que para um jogador como o Gerson seria muito interessante ele permanecer mais um tempo na Europa, mas para onde ele iria? Que clube iria contratá-lo? O Olympique é um dos grandes do futebol francês, embora fique, como eu disse há pouco, numa distância muito grande do PSG, tecnicamente falando, por conta justamente da disparidade econômica. O PSG tem muito mais dinheiro, o time do Catar, né, o time de um país. Então é difícil acompanhar, quase impossível. Mas de lá ele iria para onde? Para um time médio ou pequeno, da Espanha, da França mesmo, da Itália? Algum clube da Premier League se interessou pelo seu futebol? Então, quais as possibilidades que ele teria entre jogar num time pequeno no futebol europeu
e ser integrante de um elenco vencedor num dos principais times da América do Sul, que é o Flamengo, hoje até o time mais relevante do ponto de vista técnico e financeiro, convenhamos, né? Talvez seja melhor você trabalhar novamente, voltar ao futebol brasileiro, até como opção de carreira. Acho que aí é uma questão que a gente tem que começar a olhar também de uma outra forma. Clubes que se estruturam, o caso do Palmeiras, do Flamengo, têm condições de pagar salários de padrão europeu para alguns jogadores. Então você pega um Dudu, o Dudu não foi jogar na Europa, então é um fracasso? Não, ele é um histórico jogador do Palmeiras. Então como é que você vai dizer que o Dudu, por não ter ido para a Europa, não ter vingado no futebol internacional, coisa parecida, que a carreira dele então é um fracasso? Não, é uma carreira brilhante. Ele é um dos jogadores mais importantes na história de um clube muito relevante do futebol sul-americano. Né? E ele é, para mim, o mais importante dessa era de títulos do Palmeiras. Mas ele é muito bem remunerado. Por quê? Porque o Palmeiras pode pagar ele um salário de padrão europeu. Então, entre jogar num Bari, jogar num Getafe, jogar num time pequeno do futebol europeu, não é melhor ele ser o ídolo do Palmeiras? Então, assim, é uma questão muito discutível. Eu acho que a gente não pode também tratar como se fosse uma equação matemática, algo que envolve opção de vida, oportunidades profissionais e etc. e tal. Se você pegar, por exemplo, o Felipe Luiz, que é um jogador até bem articulado, bem esclarecido, muito adaptado ao futebol da Europa, né, viveu esse tempo todo lá fora, ele quando volta ao futebol brasileiro, onde praticamente não jogou, né, ele foi muito cedo embora daqui do país, ele volta em 2019 para jogar no Flamengo. Uma das razões pelas quais, ou talvez a principal razão da volta dele ao Brasil para jogar pelo Flamengo, foi poder participar de um time que dentro do seu universo ele seria competitivo, como foi, e ganhou títulos importantes. Ele tinha oportunidades para continuar no futebol europeu, mas certamente não em times como o Chelsea, como o Atlético de Madrid, camisas importantes onde foi campeão, fez final de Champions League e tudo mais. Então, entre ficar em times menores na Europa e jogar num dos grandes da América do Sul, ele optou por atuar aqui no continente. E certamente seria muito bem remunerado, talvez até pudesse ganhar mais lá em euro, mas fez uma opção esportiva também. E aí tem a questão também de opção de vida, onde a pessoa quer morar. Enfim, é algo que a gente não pode tratar de uma forma matemática, repito. Agora, fracasso é quando o cara bate lá, o cara não consegue jogar. Por exemplo, o Gabigol é um fracasso no futebol europeu, sem dúvida alguma. Ele não conseguiu se firmar onde passou. Aí ele era muito jovem, tudo. Aí são as razões pelas quais, imaturo, pode ser. Aí está mudando as explicações, mas o fato concreto é que ele não vingou. Ele flopou, como se diz. No entanto, ao voltar ao futebol brasileiro, foi goleador do Santos, quando esteve por empréstimo, depois do Flamengo emprestado, depois adquirido em definitivo junto à Internacional de Milão. O jogador entrou para a história do clube, o cara que fez gol em 3 finais de Libertadores, o goleador de Campeonato Brasileiro, o ídolo da torcida mais numerosa do país, uma das maiores do mundo, se não for a maior. Isso não é pouco. Então, assim, o caminho dele, o destino dele apontou em outra direção. Então, na Europa, não deu certo. Fracassou, de fato, mas no Brasil, um sucesso retumbante na América do Sul. Então a gente tem que, acho que, olhar de uma forma um pouco mais abrangente e tentar analisar contextos antes de afirmar esse tipo de coisa. É a minha forma de pensar, pelo menos. Sobre o Vitor Pereira, a grande expectativa agora fica também com relação à entrevista coletiva que ele vai conceder em algum momento, né? E quando conceder essa entrevista coletiva, falará certamente sobre a saída dele do Corinthians, que é a grande polêmica envolvendo o técnico português. Esse é um nó que ele vai ter que desatar, falar sobre isso, para depois poder enterrar esse assunto de alguma forma, embora, obviamente, magoados, os torcedores do Corinthians não vão deixar esse assunto morrer, não vão esquecer. Eu acho isso perfeitamente natural e normal, pela forma como tudo ocorreu, mas temos que ouvir o outro lado da moeda. Já escutamos dirigentes do Corinthians falando a respeito, agora será a vez do Vitor Pereira falar. Imagino que ele queira falar a respeito disso e alguém na coletiva certamente irá perguntar a respeito desse assunto. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça o download do OneFootball. Assim você dá uma força para o canal, mostra para o YouTube, mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Você viu aqui também nos nossos destaques aqui na descrição do vídeo, além do link para baixar o aplicativo OneFootball, você encontra o canal de cortes, o clube de membros, o Uso 360, o curso online de jornalismo esportivo e também o link para o meu blog no All Sport. Faça o download e nessa quinta-feira volta a Live Soft Open, tá? Às 19h30 no canal Arnaldo e Tirone. Então a volta da Soft Open, a primeira edição da Live Soft Open em 2023, quinta-feira às 7h30 da noite no canal do Arnaldo e também do Tirone. É isso, valeu e saudações.
Flamengo.